exortação, disciplina, confronto, denúncia, desmascarar realmente as áreas e os locais de potencialidade de Satanás. E hoje eu quero falar sobre os pastores, sobre os líderes, sobre aqueles sobre os quais o Senhor colocou adiante dos rebanhos, para que eles dessem conta das ovelhas e fossem instrumentos de Deus diante delas. Precisam ser exortados, precisam ser confrontados, existem muitas distorções, precisam ser advertidos. Ouça bem esta palavra, Ezequiel, no capítulo de número 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Estão dizendo, os pastores se tornaram pastores deles mesmos. Se tornaram pessoas que se voltaram para o seu próprio eu. Se esqueceram o que é ser um pastor. O Senhor Jesus estabeleceu esse princípio no Evangelho de João. Ele diz, o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Mas nós vemos dias onde os pastores apacentam a si mesmos. São gananciosos, orgulhosos, são corruptos, querem e pastoreiam a si mesmos, olham somente para os seus próprios umbigos e são vaidosos. É isso que tem acontecido, apacentam a si mesmos. Aí ele pergunta, não apacentarão eles as ovelhas? Quando Pedro, em João 21, quando Jesus se encontra com Pedro, separa a parte e pergunta, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Jesus responde ao que a ele, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus responde, pastoreia os meus cordeiros. Terceira vez, Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes de todas as coisas, então apacenta as minhas ovelhas. Era um pastor de ovelhas, era um apóstolo, um homem de Deus, alguém ungido, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, para se dedicar à palavra do ensino, da exortação, à palavra da correção, à palavra da libertação das vidas, à palavra do testemunho da cruz, do sangue de Jesus. Mas os pastores se envolveram com uma celeuma de um monte de outras coisas. Querem a sabedoria do mundo. Sabe o que os pastores de hoje querem? Querem a sabedoria do mundo, querem sair bem na foto, querem ter reputação diante de todas as pessoas. Já se viu, vai falar uma palavra dura, vai falar... Alguns pastores, eu tenho ouvido testemunhos de relatos de grandes homens de Deus hoje em dia, não querem falar palavras de confronto, do pecado para a igreja. Está errado. Sejamos todos nós exortados à luz da palavra de Deus, não fomos chamados para sermos pastores nós mesmos. É muita gente orgulhosa, arrogante, prepotente de trás do púlpito, achando que é maior ou melhor do que alguém, ou mais importante do que alguém. Aquele que quer ser mais do que alguém, Jesus estabeleceu esse princípio no Evangelho, seja aquele que serve a todos os outros. Irmãos, somos servos de Deus, temos que viver uma vida piedosa. Deus nos abençoe, nos prospere, nos dê graça, não nos falte nada, nos dê saúde. Mas nós temos um chamado de Deus. Eu não arranjei emprego na igreja. Eu tenho uma vocação celestial. Eu vi o Senhor, digo, sua glória. E Ele falou comigo, Ele me despertou e me chamou. Me despertou do sono de uma vida que eu podia viver, que era uma vida comum como todas as pessoas. E que tinha uma grande propensão. Mas nas mãos do quê? Para viver o quê? Morte eterna? Mas o Senhor tem um chamado para você, uma obra na sua vida. Lembre-te, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, sabe? Lembra-te das profecias que você recebeu, que foram colocadas sobre a tua vida com imposição de mãos, com óleo da unção, em nome de Jesus, para que nós, nesta exortação, possamos ouvir a voz de Deus. Veja, Ezequiel continua no versículo 3, comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Ele está exortando, dizendo, você está vivendo do bom e do melhor, mas não está apacentando ninguém. Versículo 4, a fraca não fortalecesse, falando das ovelhas, não fortaleceu as fracas, a doente não curou, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Dizendo, com rigor e dureza você quer mandar nas ovelhas. Mas, na hora de cuidar, na hora de zelar, na hora de pagar o preço, na hora da madrugada, na hora do longe, na hora da carência, onde está o pastor?
nem me viu. Mas na hora das coisas boas, ali se aparece então não é assim. Sabe o que o Senhor diz através de Ezequiel? Agora vou ao versículo 11. Ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Queridos, em nome de Jesus, vários outros detalhes nesse capítulo 34, em nome de Jesus, nós precisamos abrir o nosso coração para não sermos roubados no nosso chamado, no dom de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora veja o que foi falado através do profeta Jeremias sobre esse mesmo assunto no capítulo 6 de Jeremias, o versículo de número 13 e 14, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Profeta e sacerdote, do menor ao maior, ganância e falsidade é o que se vê em suas vidas. Versículo 14, olha que tremenda essa palavra: seja denunciado esse mal nos altares, nos púlpitos, e sirva de cura e de libertação, e de desmascarar, sabe, a corrupção interior. Em nome de Jesus, onde chegar essa mensagem? A partir daqui, versículo 14, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, 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 quando não há paz. Mas vão falando para as pessoas, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tudo em paz. Mas a pessoa não sai do pecado, ela não abandona o vício, ela continua brigando dentro de casa, ela está revoltada, ela realmente não quer fazer nada, ela está, sabe? Então os profetas, nos dias de Jeremias e de Ezequias, falaram, tá tudo bem, vai dar tudo certo, bênção, poder e tal. Só que não era isso. A palavra não era essa. A palavra era a palavra de cuidado, a palavra era de alerta, a palavra era de exortação, a palavra era de se guardar para o Senhor, a palavra era de se santificar, a palavra era de vigiar e de orar. Meu Deus, essa é a verdade da palavra e essa série toda está no meu coração, com essa palavra, com essa mensagem de exortação. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua saúde espiritual, cuide da sua casa, da sua família, vá para a igreja, abra a tua Bíblia, medite nas Escrituras, faça um jejum, se conserte com Deus, coloque a casa em ordem, porque vem dias aí que ninguém sabe o que vai dar, e sabe-se lá, aquele que não está firmado, se poderá suportá-los. Meu Deus, veja só o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, sobre esse mesmo assunto, sobre a vaidade dos homens, sabe? Sobre as pessoas que estavam querendo glória humana. Veja só, Filipenses 1,15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Inveja. Pregavam por inveja, por suas vaidades, querendo elogios e desfilando seus testemunhos e sua riqueza. Vai saber o que está lá atrás. Vai saber os bastidores. Não existe bastidores. Existe bastidores. Todo que é lugar existe bastidores. Todo lugar existe bastidores. Olha que coisa tremenda. Pregavam por inveja. Pessoas querem se mostrar, queridos. Mostrar seus currículos, seus diplomas. Mudaram a pregação de que pecado é pecado e de que a cruz é que traz redenção e o sangue de Jesus é que traz libertação. Para colocar as pessoas em conselhos humanos, em desenvolvimento pessoal. Só que isso aí pode ajudar a alma, mas não pode tirar ninguém do inferno. Meu Deus! Veja 2 Pedro 2. Pedro, quando fala sobre isso, é mais assintoso. 2 Pedro 2 e versículo 3. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si repentina destruição, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, enganos de demônios, que vão levar pessoas à destruição, mas trará também sobre eles destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles serão inflamarão o caminho da verdade. Muita gente vai seguir o conto do vigário. Agora veja o versículo 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Movidos por quê? Por avareza, farão comércios, pastores avarentos que comercializam a obra, gananciosos, pregam por sorte da ganância. Está quebrado, repreendido em nome de Jesus, sejam desmascaradas essas obras malignas de Satanás e seus demônios, e Deus possa nos dar um coração humilde, íntegro, para que o Espírito de Deus possa se mover no altar, para abençoar o povo, em nome de Jesus. Por isso eu sempre digo, eu sou o que sou, não sou o que não sou, sabe? Eu quero viver uma vida digna, abençoada, e fechar a porta da minha casa e ver minhas meninas abençoadas e honradas diante do Senhor, em nome de Jesus. Veja só o apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meu Deus, pastores de si mesmo, pessoas rebeldes, pessoas insubmissas, pessoas que não querem de maneira alguma se sujeitar à autoridade, pessoas que vivem ostentação ministerial, e quando vai falar com um líder ou com outro, ele só tem acusação e condenação para prender as pessoas, porque abriram mão do privilégio, do direito de pastoreá-las. E a autoridade, queridos, é para libertar as pessoas e não para aprisioná-las. Seja a palavra da disciplina, seja a palavra da advertência aos pastores enganadores, e caiam por terra as máscaras e as capas religiosas falsas e mentirosas. E Deus te pastoreie com dignidade, e Deus te levante em autoridade, e Deus confirme realmente que o teu coração seja limpo, que se colocaram um X nas suas costas, o tempo da aprovação passou, diz o Espírito de Deus, e é tempo de você ser levantado, para que a glória, a graça, o favor do Senhor seja confirmado na tua vida, em nome de Jesus. E a minha oração é que Deus realmente resgate valores verdadeiros, profundos da palavra, da comunhão, e te dê a pregação que Ele quer. E não seja nenhum estrelismo utilizado no altar, mas as pessoas testifiquem realmente, ali vai um homem de Deus, ali vai um pastor, ali vai uma casa que serve ao Senhor, em nome de Jesus. Fica com Deus.